Bom, então vamos começar. A imagem agora está melhor porque nós mudamos a câmera. Você poderia colocar o arquivo com o mapa do tempo? Só 30 segundos para fazer aquela operação de colaboração. Só um minutinho. Bom, vamos começar. Gostaria de testar todas as salas se o meu som está chegando bem. Está dando confirmação via chat. Sim, estão recebendo bem. Pronto, então, bom, primeiro dar boa noite a todos e todas. Nós estamos, nesse momento, testando o nosso dispositivo de comunicação e a nossa sede aqui em Salvador, preparando para futuras atividades que vão compartilhar essa conectividade. O que eu preparei hoje, em combinação com a equipe que coordena e realiza o componente curricular Universidade e Sociedade, foi apresentar em sumário o mapa do tempo que já distribuímos e divulgamos com os alunos que já estudaram algumas das referências, onde eu vou mostrar a linhagem da nossa universidade em toda a história das universidades no mundo, como preparação para a gente ter, daqui a pouco, uma discussão sobre o nosso plano orientador. Vocês vão verificar, primeiro, que estamos conectados a uma tradição universitária que não é a tradição da universidade convencional brasileira, quer dizer, da maior parte dos programas existentes, e, ao mesmo tempo, é uma indicação da filiação em um conjunto de linhas do tempo que resultam em um modelo de universidade que pretende pelo menos, superar e avançar na direção de uma universidade mais definida de um modo mais integral. Então, nós podemos começar, Robson, passe, por favor, o primeiro slide, indicando as instituições que podemos dizer que são precursoras, ou, melhor dizendo, registros históricos de instituições de conhecimento que podemos considerar como raízes da universidade. Nós temos a Academia de Platão, que era o modelo ou o espaço de formação, e nessa indicação, o nome academia, a maioria dos textos diz que se refere a um herói grego, um semideus chamado Academos, mas Academos tem também a etimologia possível de ser distante do povo. Demos quer dizer povo. E isso já nos dá uma referência elitista à universidade como instituição desde suas raízes iniciais. O aluno de Platão, Aristóteles, formalizou um tipo de instituição que rivalizou com a do seu mestre, era o Liceu, em Atenas. Aristóteles também influenciou muito a constituição do Museu de Alexandria, que é mais conhecido depois de ter incorporado a biblioteca. E hoje se fala muito na Biblioteca de Alexandria como uma precursora das universidades no mundo. O nome museu quer dizer Casa das Musas. E as musas eram aquelas entidades quase divinas, que patrocinavam a inspiração, as artes, basicamente, o pensamento, a reflexão. Agora, antes da Grécia, tem escavações arqueológicas encontram no Paquistão, já no V século a.C.,
uma instituição para a formação de monges budistas, né, chamada Takshashila. E, claro, Alexandre o Grande chegou até a Índia, as fronteiras da Índia. O seu império vinha desde o Egito até a Índia. É possível também que algumas influências desse modelo de instituição distante, isolada, com um grau de concentração para meditação, também tenha sido uma inspiração para esses modelos iniciais de universidade. O que nós podemos assinalar nessa altura são esses dois grandes nomes, e Platão, que está já no próximo slide, né? Platão e Aristóteles, que são os fundadores da filosofia ocidental moderna. E apenas uma referência que é interessante: Aristóteles é, claro, o pai da filosofia, e o nome de Platão, que foi o professor de Aristóteles, é Aristócles, e Platão era um apelido. Significava aquele que tem ombros largos. Era uma referência. Ele era um atleta, o Platão, com uma força física impressionante, considerado dos mais fortes do seu tempo, né? Tanto que essa figura que está aí apresentada é um fragmento de um afresco de Rafael Sanzio, em que a escola de Atenas é representada, e no centro essas duas figuras. E o modelo para Platão foi Leonardo da Vinci, com essa barba branca, cabelos longos, calvo, mas sem esconder uma constituição física muito forte. E o Leonardo da Vinci também, registros históricos fidedignos, mostram que ele foi um homem realmente de grande força física, né? Passe o próximo slide, Robson, por favor, porque a gente retoma aquele esquema para acrescentar, nesse caso aí, duas derivações. Uma do Museu de Alexandria e da biblioteca, evidentemente, para uma instituição chamada Pandidacterion, já no Império do Oriente, no Império Romano do Oriente, que essa instituição durou até 1453. Era uma instituição de preparação de intelectuais para a gestão pública do Império Bizantino, que influenciou, até por uma série de dissensões, a constituição de escolas equivalentes em Bagdá e na Pérsia, né, antes do aparecimento do islamismo, né? Dentro do islamismo, e aí já com a expansão do Império Muçulmano, tem dois grandes nomes que fundaram escolas superiores, onde se ensinava principalmente medicina e direito. Um deles é o Avicena, Ibn Sina. O nome Avicena é uma latinização de Ibn Sina, e Averroes. No próximo slide a gente vai ver que tanto Avicena como Averroes, aí são iluminuras que representam esses dois sábios, foram muito respeitados na Idade Média, né? Sendo que o Avicena constituiu seu ensino e sua obra na Pérsia, no extremo oriente do Império Muçulmano, do mundo muçulmano, melhor dizendo, e Averroes na Península Ibérica, no Califado de Córdoba. Averroes se notabilizou por ser um introdutor de Platão, e o Avicena foi o grande comentador e tradutor de Aristóteles, e ambos preservaram os textos atribuídos a esses dois autores, de maneira que isso foi decisivo para a abertura das universidades na Idade Média. Passe o próximo, onde a gente retoma o mapa do tempo, e aí nós podemos ver também que na Índia a tradição budista de escolas ou entidades, instituições de formação persiste, e na China tem os chineses nesse momento até reivindicam que a universidade mais antiga do mundo foi fundada
em Nanquim e que estaria até hoje tendo sua linhagem respeitada. Mas o que nos interessa é que na finalização desse período pré-universitário, século IX, século X, a consolidação dos mosteiros e catedrais que se tornaram colégios, né? Um dos filmes que nós instruímos para que vocês pudessem ter acesso foi O Nome da Rosa, onde a ambiência de um mosteiro medieval, isolado, bastante distante de todas as questões políticas e militares, né? Tem essa ambiência de um local onde se guarda o conhecimento, se preserva a cultura e a civilização, e ao mesmo tempo se esconde do mundo, nessa guarda, aqueles textos que podiam ser considerados desafiadores dos dogmas e das doutrinas da Igreja Romana naquele momento, né? No próximo slide, aí já começamos a história da universidade mesmo, porque no século XI, em diferentes lugares, aparecem instituições. A primeira delas é Bolonha, no norte da Itália, 1088. Na Inglaterra, a Universidade de Oxford, todas duas dedicadas ao estudo e ensino da teologia, culminando com a fundação da Universidade de Paris, né? Nessa universidade, praticamente se instala o centro da teologia romana, que é a escolástica, né? Então são grandes professores que são formados nesse momento e que inicialmente trazem o estudo dos grandes filósofos gregos, recuperados alguns dos originais e até mesmo várias das cópias dos trabalhos de Avicena e Averroes, que são estudados pelos escolásticos, né? E dentre esses nomes ressalta São Tomás de Aquino, Alberto Magno, e tem também um grande nome que é o Pedro Abelardo, né? Que ficou muito conhecido muito por ter tido uma paixão dessas que atravessam a história, né? Abelardo por Heloísa, né? E um dos filmes também que a gente recomendou, pelo menos o fragmento que vocês vissem, para mostrar também esse momento da história, mostra uma aula medieval na Universidade de Paris, no período medieval, ainda se implantando, com os estudantes da Universidade de Paris, né? A Universidade de Oxford tem uma dissidência que cria, próximo a ela, uma outra universidade, Cambridge, e a Universidade de Coimbra, já no século XIII, é uma universidade que é a primeira no mundo ibérico. Essas universidades, todas elas vinculadas à teologia, sendo que duas escolas médicas sobressaem nesse período, uma ainda com influência árabe muito grande, a Escola de Salerno, e a Escola de Montpellier, na França, que inicia como uma escola de medicina e que depois vai para se tornar uma universidade. Mas vejam também nesse slide que a Universidade Escolástica tinha uma estrutura curricular muito simples, né? A gramática, lógica e retórica, que são as artes da comunicação, constituiu o trivium. Trivium porque são 3, né? E a aritmética, geometria, astronomia e música são o quadrivium de 4, né? Sendo essas as disciplinas que hoje, ou as matérias que hoje se chamaria de ciência, né? Pode passar o próximo, porque eu consegui uma iluminura medieval, uma gravura medieval, achei isso na internet, e espero que esteja sendo legível aí para todos. Robson, está legível aí na emissão para todos essa? Está legível sim. Aqui
a dialética, a retórica, a aritmética, a astronomia. Passe o próximo, né? Aí a seguinte, a música, que fazia parte das ciências, né? E as profissões, eram as chamadas artes liberais, né? Nesse período. Né? Pode passar o seguinte, aí. Nesse movimento, de um período de finalização da Idade Média, passe o seguinte, mais um para a gente retomar o nosso mapa do tempo. Aqui nesse período, eu mencionava, já século XV, praticamente a Europa inteira estava coberta de universidades. Né? Aqui está a localização das universidades com a data, e toda a Europa ocidental em 400 anos se cobre com universidades praticamente em toda parte. Né? Passe o seguinte, que aí a gente retoma aquele mapa do tempo e podemos verificar aí, no século XVI, estamos agora já nos 1500, né? Um movimento de cisão política no mundo ocidental muito forte, com base em um cisma protestante, uma divisão do poder do Vaticano, que faz com que a Igreja constitua uma série de medidas para a chamada Contra-Reforma, né? Liderada pela Companhia de Jesus, que foi criada dentro da Universidade de Paris, por alguns de seus alunos, um deles, o Inácio de Loyola, um espanhol que estudava na Universidade de Paris, e a Inquisição, que foi dentro dessa Contra-Reforma como um mecanismo, o chamado Santo Ofício, né? E nesse momento a gente pode dizer que a Universidade Escolástica encontra seu fim, já nesse momento de grande turbulência no mundo ocidental. Passe o próximo. No próximo slide, nós vamos ver a força da Companhia de Jesus na constituição do controle sobre os saberes, sobre a formação. Isso aqui é a capa, o frontispício da Ratio Studiorum, que é a razão para estudar. É um método de estudo. Aqui a versão em português. Notem, a Universidade de Coimbra é a instituição que publica esta é uma das últimas versões, uma das últimas edições da Ratio Studiorum, que era uma espécie de manual curricular, diretrizes curriculares internacionais, né, naquela grande internacional que já eram as universidades mediterrâneas. Né? Passe o próximo, e aí retomamos nesse próximo slide a indicação de esta universidade que no século XVI já acrescenta com mais clareza a formação em direito, filosofia, dialética e matemática, né? Entra em crise, e é uma crise justamente pelo extremo controle de uma parte dessa rede universitária pela Igreja, né? Praticamente impedindo que a ciência e a cultura tivesse o mínimo de liberdade para se implantar. Então aqui estão três nomes indicados, um é o Descartes, o grande filósofo René Descartes, o Marquês de Pombal, que faz uma reforma na Universidade Portuguesa, e o filósofo Immanuel Kant. Né? Também aqui está indicado que profissões e campos de ciência começam a ser ensinados nessa universidade, e de uma universidade escolástica preocupada com a doutrina, com os dogmas, com a fé cristã, começa a se realizar uma finalidade de formação em profissões necessárias nesse momento à emergência de um novo modo de produção. Né? Passe o próximo, onde a gente vai ver a figura do Descartes, que é um ícone da cultura ocidental, um grande filósofo matemático, que foi igualmente um sujeito que fugiu do contato com as universidades, que justamente eram muito... e ele fugiu com medo, inclusive, porque algumas de suas obras podiam ser consideradas heréticas, e lembrem que ele
nasce em um período onde ainda a Inquisição era bastante forte, né? Ele quase que contemporâneo do Galileu Galilei, que foi preso e processado, né, também, e ele superpõe sua vida, quer dizer, com a prisão e a queimado vivo o Giordano Bruno, que era um professor universitário em várias dessas universidades medievais que eu estava mencionando. Passe o próximo. No próximo slide nós vamos aqui ver uma outra figura, né, que é uma figura aparentemente bem assim, um pouquinho gordo, lembra o Dom João VI, né, mas é o Marquês de Pombal, e esse quadro está na Universidade de Coimbra, que mostra a alegoria, basicamente, Pombal abrindo a universidade e a sociedade portuguesa a uma modernização industrial, que na verdade não ocorreu, né? Pode passar o próximo. Nesse próximo, aí sim, vem uma figura marcante nesse processo, que lançou as bases para uma universidade muito moderna, uma universidade comprometida com a pesquisa, que é o Immanuel Kant, né? O Immanuel Kant, ele é autor de um livro, um pequeno livro, um conjunto de cartas, que aqui está, o Conflito das Faculdades, onde ele lança uma série de discussões, questões e críticas frontais ao modo como esta universidade clássica, se posicionava em relação à ciência, né? E trazia uma discussão de que as faculdades ditas superiores, a de medicina, de direito e de teologia, não tinham meios de dar conta da ciência moderna que se implantava como uma filosofia natural. Então ele faz um desafio de que estas faculdades ditas superiores, na verdade, do ponto de vista da autonomia necessária para a instituição da ciência no saber universitário, elas teriam que prestar tributo a uma faculdade dita na época inferior, que era a faculdade de filosofia, né? Então voltamos aí ao nosso mapa do tempo, e nesse mapa do tempo nós podemos dar conta de que a crise da universidade, a grande crise da universidade, tem uma primeira resposta, que é a resposta política da Revolução Francesa, que implanta, através de uma reforma universitária chamada Reforma Cabanilles, um regime linear de formação que tem consequências até hoje para o Brasil, como a gente vai ver daqui a pouco, né? A Revolução Francesa, no próximo slide vocês vão ver que tem uma alegoria, que é a tomada da Bastilha. Esse é um quadro de Delacroix muito conhecido, né? Em que mostra a queda da Bastilha, de um modo bastante romantizado também, né? Como se fosse uma grande batalha, né? Pode passar o seguinte. A Revolução Francesa fez um trabalho intenso de reconstrução da sociedade, e parte dessa reconstrução foi designada uma série de comitês de sábios, de intelectuais, enciclopedistas, a maioria deles, que apresentaram modelos de educação. No caso da área tecnológica, a grande contribuição é essa Escola Central de Trabalhos Públicos, né? É o Gaspar Monge, está aqui o seu retrato. Era um matemático muito conhecido entre os matemáticos, como um dos precursores da matemática, e um químico, o Antoine François de Fourcroy, que está aí. E aqui embaixo, só para o contraste, o que é hoje a Escola Politécnica da Universidade de Paris, né? Às margens do Sena, um prédio hipermoderno, mas tem sua origem e lançou as raízes para outras escolas politécnicas e o ensino tecnológico no mundo. Aí no próximo slide nós vamos ver uma outra figura que é extremamente importante, que é o próprio Pierre-Jean Georges Cabanilles, que foi um médico, mas parte dos enciclopedistas, um dos ideólogos, o nome é assim, dizem até que o Althusser até refere que Cabanilles foi quem inventou o termo ideólogo, né? E o Cabanilles foi muito ativo na Revolução Francesa e liderou
uma reforma universitária com base na reforma do ensino médico, né? Passe Robson, aí o próximo, a folha de rosto, no próximo slide, do seu livro, que é um panorama sobre as revoluções e sobre a reforma da medicina, onde se lança as bases de uma educação superior sem universidade, né? E com base em faculdades no estilo da Faculdade de Medicina ou em grandes escolas como a Escola Politécnica. É claro, passe o próximo, isso foi tomado como base na grande reforma social que o Napoleão Bonaparte procedeu. Aqui está Napoleão em toda a sua pompa e glória. Esse quadro é um quadro gigantesco, está em Versailles, pega uma parede inteira, né? Passe o próximo. E Napoleão Bonaparte colocou uma série de comissões e comitês que fizeram uma reforma radical, assumindo vários dos pontos que os ideólogos e os intelectuais da Revolução Francesa levantaram. Como a universidade era considerada uma instituição representativa da monarquia e da aristocracia, se reorganizou o sistema educacional francês em pequenas escolas, equivalente ao nosso primário hoje, liceus centrais, uma educação média talvez, liceus de artes e ofícios, que esses se espalharam pelo mundo como educação profissional. Aqui na Bahia, inclusive, tem um liceu de artes e ofícios, né? Escolas normais, que o Brasil copiou, as escolas politécnicas, as grandes escolas e faculdades, né? Não tinha universidade nesse esquema. O que eles chamavam de universidade, ou universidade imperial, na verdade era a grande disposição territorial desse sistema completo de ensino. Isso aqui vem de um decreto editado em março de 1808, né? Mais ou menos pouco depois da invasão napoleônica a Portugal, que resultou na transferência da corte portuguesa para o Brasil, com consequências que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, de implantação da educação superior no Brasil. No próximo slide, e aí vamos avançando rapidamente, eu posso indicar já que tem uma outra resposta à crise da universidade, que é uma resposta mais vinculada à Revolução Industrial, que necessitava a incorporação de tecnologia. E aí nós vemos que em 1810 tem uma reforma universitária que recria a Universidade Alemã, e eu já dou os detalhes disso, que 100 anos depois é seguida pela reforma Gilman-Flexner, que implanta o regime de ciclos na universidade, né? Mas naquela região das universidades que fica mais para o hemisfério norte do continente europeu e no continente norte-americano, né? Passe o próximo. O Humboldt, que está aqui com esse é um retrato dele, era irmão do Alexander von Humboldt, que nos visitou, foi um naturalista que veio ao Brasil e escreveu coisas sobre a natureza e até textos pré-antropológicos, ou proto-antropológicos. Humboldt foi encarregado pelo imperador da Alemanha de desenhar uma nova universidade, ou uma universidade que fosse capaz de resgatar o valor da cultura alemã, naquela altura bastante humilhada pelas sucessivas vitórias napoleônicas, né? E Humboldt chamou uma espécie de edital, convidando os filósofos, os sábios de seu tempo, a apresentarem propostas de universidade. Ele recebeu várias, fez uma compilação que é conhecido como Relatório Humboldt, que criou a Universidade de Berlim. Na Universidade de Berlim tem esta estátua onde se homenageia o seu fundador, e hoje a universidade é chamada Universidade Humboldt, né? Pode passar o próximo, que é a foto, nesse caso já é uma fotografia, de Abraham Flexner, que introduz nos Estados Unidos os conceitos da universidade alemã. E que conceitos são esses? Basicamente que a universidade é o lugar da pesquisa. E é claro que isso se contrapõe ao modelo napoleônico, onde a universidade é uma instituição de formação de quadros profissionais, por isso se chama de universidade vocacional. E também a universidade clássica,
aquela controlada pela igreja, pela religião, e que praticamente impedia o desenvolvimento da ciência. A chamada universidade de pesquisa é como se termina se consagrando o modelo Humboldtiano que, aplicado nos Estados Unidos, num momento de grande pujança e crescimento industrial, tornou a universidade característica do século XX, foi a universidade flexneriana, após essa reforma que implanta o regime de ciclos nas instituições norte-americanas. Né? Passe o próximo. O próximo slide, que a gente retoma aí, nesse caso, o quadro geral daquele mapa do tempo. Nós vemos aqui em laranja a Universidade Medieval, dos séculos XI ao XV. No século XVI, a Universidade Clássica termina sofrendo uma grande cisão e entra em crise. Essa crise tem uma resposta com a Universidade Vocacional, que consagra o regime linear de formação, mas isso, principalmente na rede universitária vinculada à igreja, à religião, no Mediterrâneo, e no hemisfério norte, na parte mais setentrional, na parte mais ao norte do hemisfério norte, as reformas universitárias sucessivas que deram margem ao regime de ciclos. E aqui acrescentamos, já no século XX, iniciando o século XXI, o processo de Bolonha, que padroniza na Europa o regime de ciclos, e a sociedade do conhecimento e toda aquela ebulição do maio de 68, trazendo o que a gente pode dizer uma universidade contemporânea com uma base muito mais social e menos elitista, pelo menos como projeto. Né? Pode passar o próximo? Neste momento, no mundo, a gente pode dizer que o modelo de universidade norte-americana que resulta da reforma Flexner se estende aqui em vermelho a muitas partes do mundo, principalmente a América do Norte e chegando ao Sudeste Asiático. O modelo de Bolonha extrapolou a União Europeia e se espalha nos países da Commonwealth e na Oceania e os países de colonização britânica, que ainda pertencem à comunidade britânica, no Caribe. Em verde, na América Latina, apenas o que a gente pode chamar de modelo residual mediterrâneo, que são universidades muito parecidas com aquelas da Espanha e de Portugal, quer dizer, quando Espanha e Portugal não tinham ainda participado do processo de Bolonha, e aqui, altaneiro e orgulhoso, o modelo brasileiro de universidade, que é tão próprio que tem uma influência bastante grande na Bolívia, no Paraguai, que são, na verdade, fornecedores de ofertas de vagas para a formação universitária no Brasil. Né? Passe o próximo, aí a gente desdobra esse modelo para indicar que no início do século XIX, em 1808, com a vinda da família real ao Brasil, é que a educação superior começa no Brasil formalmente. Né? E em 1934, 35, é que as primeiras instituições que se chamam universidades se estabelecem no Brasil. Demorou tanto porque a colonização portuguesa proibia ter educação superior em suas colônias, e principalmente no Brasil. E também demora tanto da educação superior se tornar ou se designar como universitária em função da nossa referência e irreverência também aos modelos franceses de formação. Né? Aqui a gente ainda assinala a reforma do regime militar em 1968 e o reúne em 2008. Mas aí o próximo slide já desdobra este momento ou esse processo de construção da Universidade no Brasil, indicando que tivemos assim centelhas muito rápidas, muito fugazes, né, de educação superior entre nós. O primeiro modelo com uma espécie de franquia da Universidade de Coimbra através dos colégios de jesuítas, né,
primeiro em Salvador, mas também teve em Porto Seguro, educação superior, onde os estudos gerais eram feitos aqui e as teses eram defendidas na Universidade de Coimbra, né? Também da Reforma Pombal, diretamente, os modelos de formação que o príncipe regente trouxe em 1808 com sua corte. E diretamente vinculados à Reforma Cabanilles na França, às faculdades de Direito em Olinda e São Paulo, às faculdades de Medicina em Salvador e no Rio, na década de 1830, mais ou menos, e as escolas politécnicas, que também copiam o modelo francês, pós-Revolução Francesa, né? E destaco aqui, na Bahia, a Escola Agrícola, que foi o embrião da UFRB, né? É claro que também é digno de nota que a Reforma Cabanilles inspira as universidades de São Paulo e as federais, que em seguida vêm, e destaco também aqui a Reforma Universitária, tudo isso dentro de um referencial, que está aqui em verde nesse diagrama, né? Consolidando um regime linear de formação, que do ponto de vista estrutural repercute e mantém e ainda fomenta no Brasil uma estrutura curricular que foi criada no início do século XIX, né? Após a Revolução Francesa, muito baseada em faculdades, né? E aqui, na parte de cima desse mapa do tempo, nós vemos que diretamente tributária da Reforma Flex, né? Observamos um travamento na comunicação. Seguida pelo FMG em 1965, que implanta no Brasil o regime de círculos. Mas esses modelos foram diretamente reprimidos pelos regimes militares, né? E que depois, muitos anos depois, né, ressurge sob o conceito de bacharelados interdisciplinares na Federal do ABC, em 2006, na Federal da Bahia, em 2007, e em mais, agora são 19 universidades públicas brasileiras com bacharelados interdisciplinares ou similares. E aqui eu destaco que é exatamente a posição no mapa do tempo que situa a nossa Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem regime de ciclos e essa linhagem direta com as universidades que aproveitaram o REUNE para introduzir bacharelados interdisciplinares. Isso tudo em contraste com o regime linear de formação que transforma a universidade em uma formadora de profissões mais do que instituição de produção de conhecimento e criação, né? Então, este é o mapa do tempo. Eu apresentei de uma maneira muito sintética, mas suficiente para indicar raízes históricas e justificativas nesse processo de uma série de elementos do nosso modelo de formação, que está expresso no plano orientador da nossa universidade, mostrando que essa forma, essa modalidade de educação superior que estamos aqui implementando, na verdade, modernizamos, atualizamos, melhor dizendo, uma estrutura curricular que é compatível com a universidade científica, com aquela universidade de pesquisa, né? E é contraditória com a universidade vocacional, aquela que majoritariamente pretende formar profissões, ou formar profissionais e técnicos para um exercício do trabalho, em vez, ou pelo menos com maior prioridade, em relação a outras funções da universidade, né? Então, é isso mais ou menos que eu tinha pensado em trazer, e acho que a gente poderia abrir uma discussão para esclarecimento em relação a elementos do nosso dessa nossa trajetória histórica, toda essa nossa linhagem, e também podendo convergir para algumas questões e dúvidas em relação ao nosso plano orientador, né? Então, Robson, podemos apenas nos dar alguns parametrização do sistema para o momento de debate. Perfeito. Estamos abrindo as inscrições via chat.